Oi pessoal, é bom ver vocês de novo, falar com vocês de novo. Se você não viu o primeiro e único vídeo da série, tem um link aí na descrição, a gente vai botar pra vocês, aí você pode ficar mais a par do que é o que, do que tá acontecendo. Enfim, tá. Eu tô gravando aqui da Cal Poly, California Polytechnic State University. É um pouquinho difícil falar. Enfim, e eu tô aqui, eu tô gravando pra vocês porque eu tô participando do CubeSat Developers Workshop 2016. É a 13ª edição da conferência sobre desenvolvimento de CubeSats. E vão ser 2 vídeos. Eu tô gravando esse primeiro só para explicar para vocês o que é um CubeSat, porque não é tão famoso assim, não é uma coisa tão conhecida. E depois eu vou explicar mais um pouquinho da conferência e como um todo o que está acontecendo aqui, tá? Bem, o CubeSat é um padrão de satélites que foi desenvolvido, começou a ser desenvolvido há cerca de 10 a 15 anos atrás, me perdoem com as datas. Foi desenvolvido com 2 professores, um aqui da Cal Poly e outro da Stanford. Eles se juntaram porque a ideia era o seguinte: eles queriam que alunos de engenharia aeroespacial, das engenharias propriamente falando, tivessem contato com o desenvolvimento de satélites. Só que assim, o problema é, você não vai pegar um aluno que tem experiência com instrumentação, mas não muita, e dar um equipamento que custa milhares de dólares para ele trabalhar com isso, porque é caro. Você não vai pegar uma pessoa não treinada para trabalhar com uma coisa muito cara, independente de quem seja. Então o que eles fizeram? Só que para você trabalhar com satélite, se você enfim, as pessoas aprendem melhor quando elas fazem, entendeu? Aprender só na teoria nunca funciona certo, porque tipo assim, na engenharia a gente constrói coisas. Se você não constrói, como é que você vai saber se funciona ou não? Entendeu? Daí que eles resolveram criar um padrão, eles se juntaram e começaram a desenvolver um padrão para que os alunos pudessem ter contato com o desenvolvimento de um projeto de satélite desde o início, desde da concepção da missão, que esse satélite vai fazer isso, até a fase final, tipo de lançamento. Lançou o satélite e rastrear o satélite. Se você não sabe, você não está muito inteirado, um satélite usualmente não é uma coisa pequena, não é um objeto pequeno. Geralmente eles são grandes, tipo assim, tamanho metade de um carro, vamos dizer assim. O Hubble o telescópio Hubble, que é um satélite de certa forma, se eu não me engano, do tamanho do micro-ônibus. Então eles podem ser coisas grandes, tipo assim, ser objetos bem grandes, e são muito caros, tipo assim, porque você está lá no espaço, o ambiente é hostil, a tecnologia tem que durar, tipo, porque uma vez que você manda o objeto para o espaço, não tem como você reparar, entendeu? Não tem como você mandar um técnico lá e reiniciar o computador, não tem como você mandar alguém lá para trocar o parafuso porque alguma coisa não está funcionando direito. Então tem tipo assim, tem que ser alguma coisa realmente confiável e muito cara, consequentemente acaba se tornando muito caro. Daí qual que foi a ideia? Eles se juntaram e começaram a desenvolver um modelo que fosse barato o suficiente em termos de tecnologia espacial. Eu já vou explicar isso daqui a pouco, para que alunos pudessem desenvolver para que eles pudessem estar inteirados do processo. Então eles começaram a selecionar os principais componentes que um satélite tem, que são sistemas de controle de altitude, que é o sistema que vai controlar a posição do satélite, os 3 eixos do satélite em direção à Terra, ao Sol e qualquer outra coisa no espaço. O sistema de propulsão para mover, fazer o satélite controle de atitude, gira o satélite. Propulsão, empurra o satélite, vamos dizer dessa forma. O computador de bordo que monitora tudo isso. O sistema de comunicação que faz o satélite conversar com a Terra e a Terra conversar de volta com o satélite. Os principais subsistemas de um satélite, eles foram reunindo tudo isso e juntaram tudo, miniaturizaram, também vou explicar por que miniaturizar, e chegaram nesse padrão de 10 centímetros cúbicos, 10 centímetros nos 3 eixos, nas 3 direções. Desculpa, eu sou meio ruim com a câmera. E do tamanho de um cubo. Daí aí se virou o CubeSat, porque é um satélite do tamanho de um cubo, tá? Por que miniaturizar, tá? A tecnologia está avançando bastante, então a gente está conseguindo ter coisas bem pequenas, o que é muito legal. Mas para você mandar alguma coisa para o espaço, quanto mais pesada ela é, mais cara é para você mandar para o espaço. Por quê? Por causa da massa. Porque você precisa de mais combustível, e combustível de foguete. Desculpa para quem entende do assunto se eu estou falando muito linguajar muito não técnico. É muito caro, entendeu? Não é uma coisa barata, porque você tem que lançar uma coisa a uma velocidade, você tem que acelerar o objeto de forma que ele não caia de volta na Terra, que ele fique orbitando, entendeu? Então,
Quanto mais massa ele tiver, mais caro vai ser para lançar ele. Então a ideia é o que? Vamos reduzir o máximo possível, porque assim a gente vai poder lançar. E ainda assim, como a gente está falando de aplicações espaciais, o barato aos olhos assim de quem está de fora ainda parece caro. Tipo assim, hoje a gente ontem falaram tipo, que eles estão conseguindo reduzir o preço de um satélite de um CubeSat, tudo, tipo, para $10.000. Tipo assim, muito barato. Se tá errado, por favor, alguém me corrija. Daí ok. Daí miniaturizaram. A ideia também é o seguinte: como tem que ser uma coisa barata, tá, ok. A massa era um problema, a gente conseguiu reduzir tudo isso, certo? Então a gente tem uma coisa pequenininha, a gente cortou, diminuiu o preço. Só que a gente precisa que seja acessível para os alunos, entendeu? Então, para ser acessível para os alunos, o que a gente faz? Eles selecionaram componentes que são fáceis de se encontrar no mercado. Como assim? Olha só, porque quando você envia uma coisa lá para o espaço, você está sujeito a condições que usualmente você não está aqui na Terra, que você não estaria na Terra de jeito nenhum. Tipo, os níveis de radiação são mais elevados, as variações de temperatura são bruscas e, tipo assim, são mais frequentes de acordo com a órbita do satélite. Então o componente tem que... as condições de funcionamento dele vão ser bem diferentes das condições de operação dele aqui na Terra. Então o que eles fazem? Vamos pegar componentes baratos, entendeu? Que a gente pode encontrar mais facilmente no mercado, e que eles vão, de certa forma, vão durar um pouco. Então o que a gente faz? A gente não lança o satélite muito longe, porque quanto mais longe da Terra você sai do campo magnético da Terra, e você fica sujeito aos níveis de radiação. Então eles operam em baixa órbita, que eles chamam LEO, Low Earth Orbit, baixa órbita em relação à Terra. Então você ainda está dentro do campo magnético da Terra, você sofre a incidência da radiação, e você tem essas variações de temperatura, porque quando você está na sombra, é no vácuo, não tem nada para reter o calor, então a temperatura se dissipa muito rapidamente. Então, tipo, vai de 60 graus Celsius para menos 30 muito rapidamente. Então, essas variações podem fazer com que o componente eletrônico altere o padrão de funcionamento dele. Isso é ruim. Então, a gente lança isso numa órbita baixa, e como está numa órbita baixa, ainda vai estar protegido de certa forma pelo campo magnético da Terra. Vai ter radiação, não vai ter tanta, então a gente vai poder ter uma missão espacial. Então geralmente uma missão de um CubeSat tem uma duração de 6 a... tem uma agora que está durando 14 meses, 6 a 2 anos, entendeu? Dependendo do... quanto mais longa a missão você está projetando, mais você tem que pensar em como você vai proteger os componentes em termos de radiação. Mas tipo assim, o mínimo é 6 meses. E daí ficou aqui como um CubeSat 10 centímetros cúbicos, isso ficou chamado 1U, é a unidade de um CubeSat. A ideia é modularizar, então você pode pegar um CubeSat de um, outro de um, juntar e formar um CubeSat de tipo 2 cubos juntos, e você pode ir juntando como se fosse Tetris. Daí fica o que? Aí tipo 3U, 6U e por aí vai. Aí a imaginação é o limite, e os recursos e o dinheiro. Enfim, daí isso que é um CubeSat, é um satélite pequenininho, entendeu? Com componentes que você pode comprar mais facilmente no mercado. Eles ainda são caros se você for comparar com, tipo assim, com uma placa qualquer, um componente qualquer, mas tipo assim, são muito mais baratos em relação ao que quando você está trabalhando com tecnologia que vai para o espaço, tecnologia espacial. E são componentes baratos que são fáceis de se desenvolver. E é fácil de se desenvolver. Tipo, a Calpol, que está cuidando disso, ele gerou toda uma documentação para o desenvolvimento de satélites. Então é aberto, é uma plataforma aberta, o que é mais interessante ainda. Tipo, não é nada protegido. Você tem acesso aos códigos, você tem acesso às revisões, aos desenhos técnicos, a tudo que você tem que seguir, porque é um padrão, entendeu? Isso que fez ficar bem popular. Eu tô acabando o vídeo 1 agora, vai ter um outro vídeo logo em seguida, e eu vou continuar falando sobre isso.